almas inspiradoras, hoje eu trouxe um convidado de honra, um convidado especial, vulgo, meu noivo, para falar sobre um assunto para vocês que me ajudou muito quando eu estava no processo de aprender a me proteger mais. Quando tudo aquilo que eu falei para vocês não estava adiantando mais, ou porque eu estava desenvolvendo a mediunidade, ou porque eu estava tendo muita exposição, ou em fases mais difíceis da minha vida, o Felipe me apresentou o rapé, né, amor? Uma ferramenta que a gente usa para casos mais intensos, mais extremos, como que você Vamos lá. falaria? O rapé, ele é comumente usado em cerimônias de ayahuasca. Tu acha que todo mundo sabe disso. Mas o que é o rapé na cultura indígena? O rapé é uma esterilização do espírito, como eles mesmos chamam. A tradução literal do dialeto deles é esterilização espiritual. Uhum. Ou seja, você limpa o seu espírito, seja com algum tipo de rapé, para poder fazer alguma... Ah, tô carregado, vamos descarregar, uso o rapé. Ah, vou fazer uma cerimônia de ayahuasca que vai me dar uma expansão de consciência. Vou usar o rapé para não ir para essa expansão com um espírito obsessor ou com algo assim. Uhum. Muito bom. Então, vocês viram que o rapé, essa medicina ancestral indígena, ela mistura tabaco, né? É uma mistura, é um pozinho, que ele é extremamente refinado na grossura de um bicarbonato, a gente vai mostrar para vocês. E ele é tabaco, normalmente 40% de tabaco moído e triturado e refinado com outras ervas. Tsunu, jurema, menta, cacau, dentre várias outras, e cada uma tem uma finalidade. Uhum. Para que serve, então, o rapé? Eu coloquei aqui limpeza de pensamentos obsessivos, proteção energética, Claro. limpeza intensa. Tem coisas que... Tem dias, né, que tá muito aflorado, que eu tô expandindo mediunidade, que eu não consigo lidar com as técnicas que eu tô acostumada. E o rapé vai lá e funciona. Então... Mas acho que a gente pode falar do medo que traz o rapé, né? Todo mundo tem medo. Ah, vou... Todo mundo, a gente fala em ayahuasca, todo mundo vê aquilo ali e imagina alguém passando mal. É. E normalmente você não passa mal. O passar mal é porque não sabe usar o rapé da maneira correta. A gente até já conversou sobre isso. E acho interessante a gente falar o motivo que o rapé foi... Os benefícios dele, porque além dos benefícios espirituais, eles são usados na cultura indígena para tratamento de doenças respiratórias, sinusite, bronquite, para quando está com gripe, para desobstruir as vias nasais, não somente para o lado espiritual, como a gente acredita que seja. Uhum. É incrível. A gente tem vários tipos de rapé, né? E você pode ficar na dúvida quando você for ver para comprar. Eu tenho alguns aqui. Vocês vão ver que cada um serve para alguma coisa. Obviamente. A gente tem aqui o cacau, que é mais expansão do chakra cardíaco. Você vai sentir mais essa limpeza do chakra cardíaco. A gente tem esse aqui que eu tenho um pouquinho de medo, que é o Tsunu. Suno, que é mais forte, né? Mais intenso. Ele é pro chakra coronário e pro plexo solar. Uhum. Mas muito bom. A gente tem o... Samaúma, ele é pro coronário e pro chakra esplênico. Todas essas plantas são ervas sagradas, eu acho que vale a gente falar também. Uhum. E a gente tem o iopo. O iopo é um rapé que é diferente, que ele não é feito de tabaco. Ele é feito do carbonato de uma concha e ele tem DMT para expansão de consciência momentânea. Explique mais sobre isso, as pessoas querem saber. O que é DMT? O que é o DMT? O que ele vai DMT é causar? uma molécula que ela é conhecida pelas faculdades que estudam ela como molécula do espírito. A palavra científica é dimetiltriptamina. Então, quando a gente coloca o DMT no organismo da gente, ele vai para o cérebro. Se ele for pelo ayahuasca, por exemplo, é uma bebida que tem DMT, a jurema é uma árvore que tem DMT. A gente absorve pelo nosso sistema gástrico, no rapé a gente absorve pela mucosa. E aí ele vai para o cérebro e ele cria um efeito chamado neuroplasticidade, que é misturar o teu consciente com o teu inconsciente, trazendo memórias, trazendo traumas, trazendo tudo aquilo que a gente tenta esconder dentro da mente da gente E à é muito tona. interessante que tem gente que tem medo, né? E associa isso com uma substância que vicia ou droga. Mas o DMT, o seu próprio corpo produz o DMT. Inclusive, nas nossas meditações do Arte de Viver, muitas vezes as pessoas conseguem entrar em estados tão profundos que nós mesmos começamos a produzir nosso próprio DMT. O DMT é uma molécula, né, que ele vem da nossa pineal, que é uma glândulazinha que a gente tem aqui. E todo mundo tem essa glândula, todo mundo produz esse DMT.
A finalidade do DMT, por exemplo, é fazer os nossos sonhos. Quando a gente dorme, quando a gente chega no nosso estágio mais profundo, que a gente começa a sonhar, o que é responsável por aqueles sonhos é o DMT da gente. Uhum. Então o ayahuasca, ou o DMT, ele não é alucinógeno, ele é um enteógeno. Exatamente. Inclusive, o Felipe tem um curso incrível sobre ayahuasca. Quem tem dúvida, quem tem medo, quem tem curiosidade, quem quer entender um pouco mais e fazer com segurança, né? Procurar um lugar decente, saber Uhum. como se identificar com o lugar. Sim, vocês já sabem quem procurar. Duração, quanto tempo que dura o efeito do rapé? Todos os rapés, eles duram na casa dos 10 a 12 minutos ali. Você vai. O início é o tapa, aquele. Quando a gente. Quando o rapé é soprado, a gente vai falar das aplicações dele, né? Mas Vamos. quando ele é soprado dentro da gente, a gente tem um choque, que é o primeiro momento. Ali tem-se o pico. Esse pico dura uns 5 minutos. Uhum. Depois do minuto 5 até o minuto 10, mais ou menos, a gente está em declínio daquelas sensações, o corpo voltando para si. Que o tabaco, a gente pode falar que a substância do tabaco, ela é cientificamente comprovada que ela desacelera a frequência cerebral. Ela Uhum. desacelera as ondas cerebrais. Então, como o rapé tem tabaco, ele não é absorvido pela respiração, ele é absorvido pela mucosa nasal. Ele vai desacelerar nosso cérebro de um jeito muito rápido. Você vai sentir esse estado profundo de hipnose, de Meditação, meditação, acho que a né? palavra certa seria meditação. E o que a pessoa vai sentir nesse estado? Vamos falar da grande maioria, né? Vamos tirar o Yoko. Quase todos os tipos de rapé a pessoa vai sentir, em primeiro lugar, uma sensação de queimação nas Vai vias entrar nas aéreas. narinas, né? Você vai sentir um ardidinho. Uma queimaçãozinha nas narinas. Vale lembrar que o primeiro uso ele é sempre um pouco mais forte. Se a gente está falando de um negócio, de uma ferramenta de limpeza espiritual que você nunca usou, quando você for usar a primeira vez, vai ser uma sensação mais intensa, porque você vai estar mais carregado. Sim. E as demais são bem mais tranquilas. E o susto também, né? Ai, Não sabe o que arde. esperar. Não sabe o que esperar. Depois você já sabe o que esperar. Eu vou contar a primeira vez que o Felipe aplicou em mim. Eu senti uma ardência aqui, contar a minha experiência. Depois eu senti, parece que dentro do meu cérebro, um ardidinho. E aí eu fiquei um pouquinho assustada assim, mas hoje eu já sei que é normal e que passa rápido. E eu fiquei meio tonta, assim, meio mole. Igual você fica nas suas meditações, assim. Exatamente. E aí eu quis deitar, mas chorei um pouco, me deu vontade de chorar. Limpeza espiritual, catarse. Chorei um pouquinho e voltei rapidamente. E me senti muito bem depois. Então, acho que vale muito a pena vocês testarem. E aí, como que as pessoas vão aplicar do jeito certo em Cadê casa? os aplicadores? Vamos falar o nome técnico. Nós temos 2 aplicadores. Um aplicador de terceiro, que você vai colocar na pessoa e fazer o sopro. E um aplicador individual, que você vai colocar no seu próprio nariz e fazer o sopro. Sim. A maneira correta de aplicar o rapé. Se você estiver recebendo uma aplicação com um aplicador de terceiros, você vai prender a respiração, receber a aplicação de rapé nas 2 narinas, então uma, depois em outra, depois tomar água e só depois você vai respirar. Aí um detalhe importante é que a respiração ela tem que ser feita pela boca. Extremamente importante. Extremamente importante. Não respire pelo nariz, por favor. Se você tiver dificuldade de... não sei segurar a respiração pelo nariz, tampa o nariz e faz a respiração só pela boca. Porque se ele descer para o seu sistema gástrico e respiratório, você vai vomitar, você vai passar mal. E não é essa a finalidade, ninguém quer que você passe mal. Então, muitas vezes as pessoas que falam que tem vômito, né, É depois porque do rapé, porque engoliram o rapé. Engoliram o rapé. Era pra ter mantido a calma e só respirar pela boca. A quantidade a gente recomenda 1 grãozinho de arroz para quem é novato. Como precisa começar com... Com muito. Para quem não é novato, uns 5 a 6 grãos de arroz, uma quantidade um pouco maior nas mãos. Mas o rapé não é um uso recreativo. A gente, quando fala de rapé, muitas pessoas lembram daquilo que nosso avô pegava para começar a espirrar, e não é isso. O rapé ele é um uso espiritual, e quando a gente faz uso dele, a gente tem que parar, fechar os olhos, nos conectar com a gente mesmo e permitir que aquela limpeza que a gente está buscando, ela aconteça. Mentalizar, né, enquanto a pessoa estiver lá, mentaliza a sua limpeza. Acredito que você fala muito no seu curso de intenção. Com certeza.
Então, quando você colocar o rapé, que você estiver colocando o rapé dentro do curipe para você soprar dentro do teu nariz, vai intencionando aquilo que você quer. Ó, tô colocando esse rapé, a intenção disso é que me descarregue, que me limpe, que tire esses pensamentos ruins que eu tô nele. Porque na hora que você vai fazer, essas intenções elas vão estar no teu consciente, elas vão ser trazidas pro teu consciente, e você vai conseguir alcançá-las. Exatamente. Então, tem outra informação relevante aqui que é interessante você fazer primeiro na narina esquerda e depois na narina direita, né? Contrário. Primeiro na direita, depois na Eita! esquerda. Então, corrige. Primeiro na narina direita nossa, depois na narina esquerda. Perfeito. Então, vamos simular aqui uma aplicação Vou deixar de você rapé. simular em mim se tiver um restinho aí, você não vai ficar... Tá bom. Então, ele vai inspirar todo o ar. Eu vou lá fazer o sopro. Ele vai segurar o ar. Às vezes, se ele quiser, ele pode fechar o nariz e respirar pela boca. Aí eu vou lá e faço na outra narina. Segura um pouquinho, respirando pela boca. Segura um pouquinho o rapé no nariz, porque vai dar mais tempo de efeito, senão você não vai colher todos os benefícios. E depois você pode assoprar o nariz num papel, tá? Assopra, assopra, assopra. E aí, muito Se for tranquilo. autoaplicação, que eu acredito que é o que a grande maioria vai fazer, você pega o rapé, coloca na sua mão, divide o que você colocar em dois, coloca dentro do curipe, encaixa o curipe do mesmo jeito que a Sofia falou. Encaixa no nariz, sopra, prende a respiração, coloca no outro, sopra, e aí sim o rapé está aplicado. Aí você para e tem um momento consigo mesmo. Lembre-se que o incômodo passa. Os índios, eles comparam esse incômodo quando a gente tem um ralado e a gente precisa desinfectar esse ralado para que ele possa cicatrizar bem. Então o incômodo, ele nem sempre é ruim, não é porque tá incomodando que vai ser ruim. Exatamente. Frequência, porque eu vejo um povo doido aí, que todo dia de manhã só começa o dia com rapé. O que você acha? Eu Sobre acho que o isso. rapé ele é usado em caso de necessidade. A gente não se machuca todo dia, a gente não tá todo dia carregado. Eu, quando tô mal, vou lá e faço um rapé. Às vezes dá uma vez por semana, às vezes dá uma vez a cada 15 dias, às vezes uma semana eu vou usar 2 vezes. Mas é conforme a sua necessidade, não é um uso recreativo, igual a gente falou. Uso medicinal, né? Vamos falar das contraindicações, que também é importante? Sim. Para quem que é contraindicado, então? Gravidez e amamentação, de jeito nenhum. O efeito do tabaco ele pode causar algum mal ao feto. Problemas respiratórios graves, tipo asma crônica. Aquela asma que não é crônica, aquela asma que é apática, a gente pode usar o rapé, e ele vai ser inclusive usado, o rapé de menta é altamente recomendado para quem tem asma, bronquite, Legal. sinusite, para fazer o tratamento e a manutenção dessas doenças. Quem tem pressão alta descontrolada, porque na hora que o tabaco ele vai acelerar um pouco a pressão. Uso de medicamentos psiquiátricos, ele só no caso do rapé de iopo. Nos demais rapés a pessoa pode usar normalmente. E quem usou muita... Pode falar qualquer coisa aqui? Com certeza. Quem usou muita cocaína na vida, que tem o nariz muito ferido, tem que tomar uma quantidade menor, porque corre risco dele ser absorvido por um vaso que está estourado para a corrente sanguínea. E não é recomendado. Entendi. Menores de 18, De jeito nenhum. É tabaco. não dê para o seu filho, para sua filha, por favor. E quem tem bipolaridade, transtorno? Só o rapé de iopo que não é recomendado. Os demais, sem problema. O DMT não é recomendado para quem tem bipolaridade ou esquizofrenia. Entendi. Então tá bom. A gente tem os indígenas, né? Eles têm tipos de sopros. E é legal você estudar, se você quiser se aprofundar. Eu recomendo o curso do Felipe sobre rapé, que ele vai explicar alguns tipos de sopro, cada um tem uma função. É um universo. Quanto mais você estuda, mais você quer aprender, mais conhecimento tem. Mas para você, pro seu dia a dia, para esse curso aqui, eu acho que faz mais sentido. Você vai lá, se auto-aplica Só ou auto-aplica. pede para alguém. Mas o fazer pra você. sopro, eu acho que o único detalhe que a gente pode falar do sopro que é importante é o primeiro, a intenção que a gente coloca no sopro. Então, se alguém for fazer pra você, ela tem que ter uma intenção Ela de... tem que ter uma intenção, pelo menos nula, que não esteja mal intencionado, com o pensamento carregado. Nas aldeias, quem pode aplicar o rapé são somente os pajés de grau superior. E a explicação disso é que Deus deu a vida com sopro. Então a gente está colocando o sopro da gente dentro de alguém. Então se você não confiar em alguém para fazer em você, o autoaplicador é o melhor caminho. E o sopro ele não pode ser curtinho. A gente tem mania de chegar e fazer...
e achar que acabou. Não, o sopro ele tem que ser um sopro mais devagar e mais duradouro. Então, Uhum. literalmente um sopro, Uhum. para poder fazer o papel do rapé dentro da gente. Eu amei. Gente, podem procurar o Felipe, o Instagram dele. O que é Felipe Leroy. Leroy. Tem várias coisas lá. Muito obrigada, amor. Te O pessoal amo. vai gostar bastante. Beijo, até o próximo episódio. Beijo, pessoal.